Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar, mais uma sequência de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de convidar os irmãos para, juntamente comigo, acompanhar essas lições. Nós estaremos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor durante esse período e que os irmãos possam também, juntamente conosco aí, receber a palavra de Deus e pedir para que o Espírito abra os nossos corações. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a todos também que estão conectados conosco nesse estudo, nessa live, que o Senhor Deus possa abençoá-los de uma forma especial. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento é no nome de Jesus que te damos graça por mais um período em que passaremos, Senhor, diante da tua presença, aprendendo a tua palavra. Que teu Espírito Santo abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor Deus, a cada dia estar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Este é o nosso rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, juntamente com os irmãos, fazer a leitura do texto bíblico básico, onde a primeira lição será sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto bíblico básico que nós temos aqui, ele está registrado no livro de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18, e depois do capítulo 26, versículo 16, versículo 26, depois do capítulo 16, versículo 14. Diz assim a palavra, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Depois do capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Deus abençoe os irmãos e essa palavra abençoada possa entrar no coração de cada um de nós. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O tema deste trimestre é sobre o pentecostalismo, no aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é variedade de línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, é isso que nós vamos aprender no dia de hoje. Primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O que nós precisamos conhecer sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade e personalidade, seus atributos divinos e suas obras de acordo com a sua revelação bíblica. Então, nós precisamos aprender mais sobre o Espírito Santo. E nós vamos aprender. Primeiro tópico é sobre a divindade do Espírito Santo. A deidade, ou divindade absoluta do Espírito Santo é revelado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. É essa crença da igreja ao longo dos séculos. É uma verdade que está clara na fórmula batismal. Quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, no momento do batismo de Jesus, aparece o Espírito ali em forma de pomba,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, 19, onde Jesus, né, ele ensina que os discípulos devem ir e batizar as pessoas, né, ir por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na forma trinitária, né, na forma de Deus Trino, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Um versículo em 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só esse versículo dizendo que nós somos a habitação do Espírito Santo. E mais, o Espírito Santo ele é chamado de Deus pelos apóstolos, né? Pois os apóstolos eles falam assim, Deus e o Espírito Santo de Deus. Isso porque o cristão é o templo de Deus, né? Como a gente leu aqui. Assim, ele habita no crente como um Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Atos 5, 3, 4, né? Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma única divindade, né? Então, nós cremos, né, no Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas que são manifestos em três pessoas, mas são um Deus. É um Deus manifesto em três pessoas. Não são três deuses, como diz o credo de Agostinho, né? Não são três deuses, mas é um só Deus manifestado em três pessoas distintas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica, né? Todos nós temos uma personalidade. Eu tenho uma, você tem outra, né? Todas as pessoas possuem uma personalidade, né? Quer dizer, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, né? O meu temperamento, a minha forma de lidar com as pessoas, isso forma a minha personalidade, né? E o Espírito Santo também possui uma personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras, elas revelam essa personalidade. Porque o Espírito Santo ele tem intelecto, emoção e vontade, entre os demais. Então, existem algumas religiões que falam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um poder, né? Não falam que ele é uma pessoa, falam que é um fluido, uma força, uma energia. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa com personalidade, com atuação, com intelecto, com emoção, com vontade. Assim, né, que nós cremos que é a pessoa do Espírito Santo. Ele tem emoção e sensibilidade. Então, uma força, uma energia não tem sensibilidade. O Espírito Santo tem. Pois ele ama e pode se entristecer. Se nós lermos lá em Romanos 8, 27, a gente vê, né, que o Espírito Santo ele tem essas qualidades. Ele é inteligente, ele é racional, ele tem sentimentos, isto é, ele tem vontade própria também. Se nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, fala que o Espírito Santo ele falava com os apóstolos, ele separava os apóstolos, ele guiava os apóstolos, assim como nos dias atuais, ele nos guia. O Espírito Santo nos dirige, nos guia, nos dando sempre o caminho certo a seguir. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, olha só a vontade dele atuando. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Ou seja, o Espírito Santo ele distribui os dons conforme ele acha que é necessário, conforme lhe é agradável, né? Então, ele é uma pessoa que tem a sua atuação na igreja, é o nosso Deus, né, ali presente, o Espírito Santo agindo no meio da igreja, no meio do povo. Os atributos divinos do Espírito Santo. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente,
no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo opera milagres também. É a fonte de poder e milagres. A gente vê isso lá em Atos 2:4, onde ele fala que o Espírito Santo, ele é o canal, né? A fonte, no caso, desculpa, o canal somos nós. A fonte de milagres é o Espírito Santo. É o Deus Todo-Poderoso, manifesto em 3 pessoas, uma delas o Espírito Santo. O Espírito conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Assim como o coração humano, ele conhece o meu e o seu coração. As coisas do futuro, né? O Espírito Santo, ele sabe o que vai acontecer e ele avisa os cristãos. Ele revela, né? Quantos de nós somos revelados? Quantas pessoas recebem a revelação divina, né? Para ficar atento das coisas que ainda hão de acontecer. O apóstolo João também, ele foi, né, levado à ilha de Patmos, ele obteve a revelação que nós temos hoje do Apocalipse, foi o Espírito que deu aquela revelação para ele, né? Então, a gente crê, né, que Deus, ele dá essa revelação para as pessoas, inclusive do futuro e das coisas que hão de vir. Isso, por ser onisciente, possui atributo da eternidade, pois é chamado também de Espírito eterno, né? Então, o Espírito Santo não tem início, não tem meio, nem fim, ele é eterno. É o criador do ser humano e do mundo, né? Então, o Espírito Santo estava presente na criação. É também o Salvador, né? Estava com Cristo no ato da redenção. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, como santidade, verdade, sabedoria, entre outros. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Esse é o segundo tópico. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade, né? Então, todos nós já sabemos o que é a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, é esse a nossa crença na Trindade, né? Que são 3 pessoas, mas é um só Deus. Tem um termo chamado pericorese, tá? É um termo teológico, um pouco desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação, né, entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui fala intratrinitariana, é uma palavra bem difícil, né? É entre a Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma com a outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às 2 outras, ou seja, elas se subsistem em si mesmas, né? Cada uma das pessoas da Trindade. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nestes termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Está lá em João 17:5. Em outro momento, ele diz a Filipe, quando nós vemos lá em João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está também nesta Trindade. Então, assim como Jesus está no Pai, o Pai em Jesus, o Espírito Santo, e assim por diante. Ele me glorificará. Isso está lá, né, no versículo 16, 14, quando Jesus diz que o Espírito Santo glorificará a Jesus. Houve uma época em que nós acreditávamos, né, e até questionávamos a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo também pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Né? Então, o Espírito Santo, ele não é um
um Deus menor, vamos dizer assim, né? Ele é Deus, junto com Jesus, junto com o Pai, né? Então, se nós cremos na Trindade, nós cremos que o Espírito Santo também é Deus e também é digno de adoração, de louvor, de honras e de glórias, né? Assim como Jesus, assim como o Pai glorifica o Filho, o Espírito Santo glorifica o Filho. Então, o Espírito Santo também é um Deus, né, que deve ser reverenciado e adorado. O efeito prático, né, da pericorese, que é aquele termo que nós vimos, né, que fala da Trindade. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, né, quando nós dizemos glória a Deus num culto, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo também estão sendo glorificados. Isso está lá em Apocalipse 5, versículos 6 e 13. De modo que a declaração do artigo da fé 27 do Credo de Atanásio, dizendo assim, tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentado nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer uma das demais pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então, nós adoramos a um Deus trino. E, né, um Deus trino manifesta em 3 pessoas, um só Deus. Consubstancial com o Filho, né? Está na mesma substância do Filho, o Espírito Santo. Consubstancialmente, né, quer dizer da mesma substância, da mesma essência, do mesmo elemento. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, versículo 26. Ou seja, o Filho é consubstancial com o Pai. É a mesma substância, mesmo elemento. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. É o mesmo elemento, é a mesma substância. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, né, essa palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa alguém de mesma natureza, da mesma espécie ou da mesma qualidade, ou seja, do mesmo jeito. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Né? Então, o Espírito Santo ele é consubstancial com Deus Pai e Deus Filho. Né? É o mesmo elemento, a mesma substância, ele também é Deus. Terceiro tópico fala sobre o Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é amplamente na vida humana, no passado, no presente e também no futuro. Vamos ver agora, né, cada um desses elementos em que ele atua. No mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e a preservação do nosso planeta. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Né? Quando Deus ordenou o cosmos, né? Quando Deus criou, né, todo o universo, também estava ali a ação do Espírito Santo. Mas ele continua também como mantenedor, né, que mantém, e preservador de todas as coisas criadas. Né? É Deus que dá ordem ao universo. Envias o teu Espírito e são criados. Assim renovas a face da terra. Isso está lá em Salmo 104:30. Né? Envias o teu Espírito e são criadas as coisas. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como o acerto médico num diagnóstico complicado, a aprovação em um concurso concorrido, a promoção de cargo numa empresa, etc. Alguns livramentos que nós temos, tudo isso é atuação do Espírito Santo na nossa vida. Né? Alguma coisa que você nunca pensou que ia acontecer e aconteceu e foi muito bom, isso é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo trabalhando, né?
Às vezes alguma coisa chega até nós e a gente fala, puxa vida, como que pode eu receber uma notícia dessa, né? E depois você vê lá na frente que é bênção. É o Espírito Santo agindo. Então, ele age nas pessoas. No plano divino da salvação. O Espírito Santo atuando no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel. E inspirou os profetas. O Espírito Santo ele inspirava os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés. E dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com que o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. Né? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, é a primeira pessoa que o pecador tem contato, porque é ele que convence o pecador. Né? Convence que as mazelas do pecado, né, na vida daquele homem ou daquela mulher, e ela vem aceitar a Cristo como Salvador para a remissão dos pecados. Então, o Espírito Santo é a primeira pessoa que tem contato ali, que vai, né, falando no coração das pessoas para convencê-las, né, da justiça, do pecado e do juízo. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, né? Nós vemos a descida do Espírito Santo. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto tanto por meio do fruto do Espírito, lá em Gálatas a gente tem, né, 5:22, a gente tem os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, né, temperança, são todos esses, né, os frutos do Espírito, são 9, e das manifestações dos dons espirituais, que também são os 9 dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, que fala do dom de profecia, dom de línguas, dom de cura, dom de sabedoria, ciência, né, e vários outros dons que o Espírito Santo tem para distribuir para a igreja. Concluindo, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo, né, mais resumido e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições seguintes, então vai ficar para frente aí. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco e com Cristo. Estudar o pentecostalismo é estudar sobre o Espírito Santo, porque Pentecostes é a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, isso vai ficar para as próximas lições, onde nós vamos aprender sobre a doutrina do Espírito Santo e essa doutrina, né, do Pentecostes. A gente fala, né, que nós somos uma igreja renovada, somos uma igreja que tem os dons espirituais, então nós vamos aprender isso, né, muito mais forte à luz da Bíblia. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Agradecer a todos aí, né, que participaram com a gente. Não deixe de dar o seu like aí no estudo, para que a gente possa, né, ter motivação para estar cada vez mais gravando mais aulas, mais estudos para os irmãos. E também, se possível, compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus contatos, para divulgar, né, o nome de Cristo e também a fé que nós temos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E antes, gostaria de encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por estes momentos na presença dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade rica e gloriosa de estudar a tua palavra e falar um pouquinho da tua vontade. Que o Senhor possa tocar nos corações, em todos os corações que aqui estão, Senhor, participando conosco. Senhor, tirando todos os obstáculos, todas as dificuldades, e que o Senhor possa, Senhor, atuar poderosamente na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.